Continuamos, pessoal, aqui na segunda questão da nossa atividade do dia 20 de agosto, certo? Então, vamos lá. Questão 2, ele diz o seguinte. A professora de matemática pediu aos alunos que cobrissem um pedaço de cartolina com quadradinhos de papel azul. Veja como ficou. Então, tá aqui cartolina, né? Qual é a área em centímetro? Qual é em centímetro a área desse pedaço de cartolina? Então, gente, em figuras retangulares, para você encontrar a área, você calcula a largura vezes o comprimento, ou então você pode contar. Mas quando é o caso de muitos quadradinhos, você fazendo a multiplicação, você ganha tempo, certo? Então, aqui, ó, contando a largura, eu encontrei 5 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o comprimento, tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quadradinhos. Então, se eu quero encontrar a área, eu faço 5 vezes 11. Ó. 5 vezes 11, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5. Então, a área dessa figura em azul é 55 centímetros quadrados, porque aqui ele me disse que era centímetro. Se ele tivesse dito que era metro, então eu ia dizer que era 55 metros quadrados. Então, é muito importante você ver o valor da área de cada quadradinho, certo? Como na questão anterior, ele disse que a área era 3. Então, você tinha que contar e multiplicar por 3. Nesse caso aqui é 1, você só conta. Ou só faz a multiplicação. Então, ele perguntou qual é a área, ó, 55 centímetros quadrados, certo? Letra B. Esse número corresponde ao resultado de uma multiplicação, pois a figura tem uma disposição retangular. Escreva essa multiplicação. Então, resultado da multiplicação, 5 vezes 11, como a gente fez aqui, né? Ou 11 vezes 5. Alguém pode ter contado primeiro aí a largura ou o comprimento, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o resultado da multiplicação 5 vezes 11 ou 11 vezes 5. Tia fez aqui a continha para vocês, certo? Então, e quando é o metro quadrado? As regras são a mesma, certo? Ele diz o seguinte, ó. Considere que a figura ao lado representa um quadrado com 1 metro de lado. Então, 1 vezes 1 é 1 metro quadrado, porque você está trabalhando com duas dimensões, largura e comprimento, certo? Por isso que é esse M2. Vamos à atividade. Ele diz o seguinte: o chão da sala de Júlio pode ser totalmente coberto por 25 placas quadradas, cada uma com 1 metro de lado. Então, qual é a área do chão dessa sala? Gente, se são 25 vezes 1 metro, então a área é 25 metros quadrados, porque 25 vezes 1 é 25, certo? Item B. Aliás, questão 2, né? A figura ao lado representa o salão de um grande restaurante, que foi coberto por lajotas quadradas de 1 metro de lado. Então, a área de cada lajota é igual a 1 metro quadrado. Deu aqui, tá aqui o salão, né? Cada lajota dessa é 1 metro quadrado. Ele perguntou: como as lajotas estão em disposição retangular, podemos calcular a área do chão usando uma multiplicação. Escreva essa multiplicação. Então, gente, em figuras retangulares, você encontra a área multiplicando largura vezes o comprimento. Você contando aqui, ó, você encontra largura 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a largura aqui é 8. Eu até coloquei, vocês coloquem também. Vamos ver quanto é esse comprimento aqui, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o comprimento é 10. Então, a multiplicação logo é 8 vezes 10 ou 10 vezes 8, certo? Ordem dos fatores não altera o produto. Vamos ao item B. Qual é a área desse chão em metros quadrados? É só fazer 8 vezes 10
80. Então, a área é 80 metros quadrados. Entendido? Não vou fazer a conta porque é simples, né? 8 vezes 10 é fácil perceber que é 80. Vamos aqui à próxima questão. Questão 2. Questão 3, né? Também não esqueça da data, 20 de 8 de 2020. Questão 3. Gustavo está pintando um muro que tem 12 metros de comprimento e 3 metros de altura. Com uma lata de tinta, ele consegue pintar 9 metros quadrados do muro. Então, Gustavo vai precisar de quantas latas de tinta para pintar o muro todo? Gente, você aqui, ó, tem que fazer a continha, né? Gustavo está pintando o muro que tem 12 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, você vai ter que fazer 3 vezes 12 e depois dividir o resultado por 9, porque ele disse que com cada lata ele consegue pintar 9 metros. Então, você faz aqui a continha no quadrado. 12 vezes 3, 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 36. Mas ele disse que com cada lata ele consegue pintar 9 metros. Então, você faz 36 dividido por 9. 36 dividido por 9. Qual é o número que você multiplica por 9 que dá 36? 4, né? 4 vezes 9, 36. Para 36, nada. Então, logo o resultado, aqui, ó, Gustavo vai precisar de 4 latas de tinta para pintar o muro todo. Por quê? Porque com uma lata ele pinta 9 metros. Entendido? Então, vamos aqui à próxima questão. A tabela abaixo apresenta as medidas de algumas quadras esportivas de um centro olímpico. Medida de quadra esportiva de um centro olímpico. Quadra de futebol de salão, ele dá o comprimento e dá a largura. De vôlei, 18 vezes 9. Basquete, comprimento 26, largura 14. Tênis, comprimento 24, largura 8. Então, todas essas quadras têm disposição retangular. Então, para você encontrar a área, é só multiplicar comprimento vezes largura, certo? Então, gente, aqui eu vou adiantar, não vou fazer as continhas uma a uma, porque ele já trouxe respondido aqui. São contas simples, né? 2 números por 2 números. Então, eu acredito que todos vocês saibam. Então, aqui, ó, para encontrar a área da quadra de futebol de salão, como ele disse que o meu comprimento era 36 e minha largura era 20, era só você fazer 36 vezes 20, que você ia encontrar 720. Logo, a área é 720 metros quadrados. A área da quadra de voleibol, comprimento 18, largura 9. Então, para encontrar a área, é só fazer a multiplicação, largura vezes o comprimento. Então, a quadra de voleibol ficaria 18 vezes 9, com o resultado 162, logo a área 162 metros quadrados, você está trabalhando com 2 dimensões, largura vezes o comprimento. A quadra de basquete, 26 de comprimento por 14 de largura. Então, área de 364 metros quadrados. E a de tênis tem 24 metros de comprimento por 8 de largura. Multiplicando 24 por 8, você encontra uma área de 192 metros quadrados, certo? Ele perguntou aí, ó, dessas quadras, qual tem a maior área? Então, a maior área, você percebe aí, ó, é a quadra de futebol de salão, né? Porque você encontrou 720 metros quadrados. Aí ele pergunta, e a menor área? Então, a menor área foi a de voleibol, né? Com 162 metros quadrados, ok? Então, vamos aqui para a nossa última questão.
Um painel de cortiça foi formado por peças retangulares, conforme mostra a figura abaixo. Então, ele diz assim, ó, se o painel tem 192 metros de área, qual é a área de cada peça? Então, ele deu o total da área, que é a área de cada peça. Então, para isso, gente, eu vou contar quantas peças tem e o resultado da quantidade de peças eu vou pegar o total e dividir por ele. Então, vamos aqui, vou até numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Eu tenho 16 peças e o total da área é 192 metros. Então, se eu quero saber a área de cada peça, é só eu dividir. 192 dividido por 16, certo? Então, aqui eu começo a minha divisão. Eu não posso dividir por 16, eu pego 19. Então, eu sei que cabe 1, né? 1 vezes 16 é 16. Para 19, 3. Baixa o próximo número, que é 2. Fiquei com 32. Qual é o número que eu multiplico por 16, que chega igual ou próximo a 32 sem passar? 2, né? 2 vezes 16 é 32. E para 32 não resta nada. Zerei minha divisão. Então, o resultado dela aqui é 12. Então, ele perguntou: se o painel tem 196 metros quadrados de área, qual é a área de cada peça? Então, eu peguei o total, dividi pela quantidade de peça e encontro a área de cada peça. 12 metros quadrados. Tá bom? Essa é a correção da nossa atividade de hoje. Espero que tenham entendido. Um abraço.